As marcas do amor de Cristo e suas feridas. Parte 03, dia 20 de maio de 2026. Porque por nossa causa ele não nasceu neste mundo como um homem amaldiçoado. Ele era a semente da mulher, é verdade, mas ainda não da geração carnal. Ele caiu sob a maldição quando tomou sobre si nossos pecados, mas não por seus próprios pecados. Ele foi abençoado em si mesmo. A morte sugou sangue abençoado. Ele nunca havia feito isso antes. Todos os outros estiveram sob a maldição. E isso matou a morte. Foi a inocência combinada com a bem-aventurança que foi a destruição da morte. Ainda outra coisa. A morte nunca havia encontrado antes com qualquer homem que tivesse vida em si mesmo. Mas, quando a morte bebeu o sangue de Cristo, ela bebeu vida, pois seu sangue é a vida da alma e é a semente da vida eterna. Onde quer que vá, não dá vida aos mortos. É a morte descobrindo que havia bebido em suas próprias veias a vida na forma do sangue de Jesus. Entregou o Espírito, e a própria morte está morta, pois Cristo a destruiu pelo sacrifício de si mesmo. Ele a rejeitou. Ele disse: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? Mas agora, uma vez que foi dessas mesmas feridas que a morte sugou sua própria morte e que o inferno foi destruído, uma vez que essas eram as únicas armas de um redentor sem armas, ele as usa e carrega como seus troféus no céu. Davi depôs a espada de Golias diante do Senhor para sempre. Jesus expõe suas feridas diante do Senhor, pois suas feridas eram suas armas. Eu estava pensando enquanto vinha aqui em Jesus Cristo no céu com suas feridas. E outro pensamento me ocorreu. Outra razão pela qual Jesus usa suas feridas é que, quando intercede, pode empregá-las como advogados poderosos. Quando ele se levanta para orar por seu povo, ele não precisa falar uma palavra. Ele levanta as mãos diante da face de seu Pai. Ele desnuda o lábio e aponta para os pés. Estes são os oradores com as quais ele implora a Deus. Essas feridas, ele deve prevalecer. Você não vê que Cristo, sem suas feridas, no céu, pode ser poderoso o suficiente? Mas não haveria aquela gloriosa simplicidade de intercessão que agora você vê. Ele não tem nada a fazer senão mostrar as suas mãos. Ele, o Pai, sempre ouve. Seu sangue clama e é ouvido. Suas feridas imploram e prevalecem. Pensamos novamente. Jesus Cristo aparece no céu como o ferido. Isso mostra novamente que ele não abandonou o seu sacerdócio. Você sabe como Watts parafraseia a ideia? Ele diz: parece um cordeiro que foi morto e ainda usa seu sacerdócio. Se as feridas tivessem sido removidas, poderíamos ter esquecido que houve um sacrifício e, talvez, a seguir possamos ter esquecido que havia um pastor. Mas as feridas estão lá. Então há um sacrifício e também há um sacerdote, pois aquele que é ferido, e ele mesmo, o sacrifício e o sacerdote. O sacerdote de Melquisedeque é um assunto glorioso. Aquele que lê isso com os olhos da fé e é abençoado com o Espírito, encontrará muitos motivos para alegria quando contrastar o sacerdócio de Cristo com o de Arão. O sacerdócio de Arão começou e terminou,
Mas o sacerdócio de Melquisedeque não teve começo nem fim. Ele era, dizem-nos, sem princípio de dias, sem fim de anos, sem pai, sem mãe, sem descendência. Tal é o sacerdócio de Cristo. Nunca acabará. Ele mesmo não tem começo e seu sacerdócio não tem fim. Quando a última alma resgatada for trazida, quando não houver mais orações a oferecer, Cristo ainda será um sacerdote. Embora ele não tenha nenhum sacrifício para matar agora, pois ele é o próprio sacrifício, uma vez por todas, ainda assim ele é um sacerdote. E quando todo o seu povo, como resultado desse sacrifício, estiver reunido em torno de seu trono glorioso, ele ainda ser o pastor. Pois tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Entendo que esta é mais uma razão pela qual ele ainda carrega suas feridas no céu. Há outra e terrível razão pela qual Cristo ainda carrega suas feridas. E isto, Cristo está vindo para julgar o mundo. Cristo tem consigo hoje os acusadores e seus inimigos. Cada vez que Cristo levanta as mãos ao céu, os homens que o odeiam ou o desprezam são acusados. A nação judaica é culpada todos os dias. O grito é lembrado. Seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. E o pecado de rejeitar a Cristo rejeitá-lo é trazido à mente do Altíssimo. E quando Cristo vier pela segunda vez para julgar o mundo com justiça, sentado no grande trono branco, essa mão dele será o terror do universo, por seus pecados. Eles não chorariam com penitência esperançosa no tempo, eles lamentarão com remorso doloroso por toda a eternidade, quando a multidão estiver reunida, quando no vale de Josafá Cristo julgar as nações. O que ele precisa para convocar acusadores? Suas próprias feridas são suas testemunhas. Por que ele precisa convocar alguém para convencer os homens do pecado? Seu próprio lado carrega sua obra. Assassinos, vocês não fizeram isso? Vós, filhos de uma geração má, não traspassastes o Salvador? Você não o pregou na árvore? Veja estes buracos na minha mão e esta facada no meu lado. Estas são testemunhas rápidas contra você para condená-lo. Há um lado terrível. Então, para esta questão, um Cristo crucificado com suas feridas ainda abertas será uma visão terrível para um universo reunido. Bem, mas diz uma de minhas congregações. O que é isto para nós? Nós não o crucificamos, ó Salvador. Não, mas deixe-me assegurar-lhe que o sangue dele cairá sobre você. Se morrerdes incrédulos, o sangue dele será exigido de vossas mãos. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor fez por nós naquele madeiro. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, ó Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.